O Fernando Haddad, ministro da Fazenda do governo Lula, disse recentemente que pretende enviar a proposta de taxação dos dividendos ainda em 2024. De acordo com ele, existe muita disposição por parte do Legislativo brasileiro para discutir esse tema que se torna inadiável. Com isso, muitos investidores de fundos imobiliários ficaram preocupados. Será que esse governo também vai tributar os fundos imobiliários? Bom, eu me chamo Matheus Lima, sou especialista de fundos imobiliários aqui no Tufis e o primeiro ponto que eu quero deixar claro para você é o seguinte: a proposta do Fernando Haddad é referente à tributação dos dividendos, e quem paga dividendo é a ação. Quem paga dividendo é a empresa da Bolsa de Valores. O fundo imobiliário paga rendimentos mensais. São coisas diferentes e, portanto, o rendimento dos fundos imobiliários não se encaixam nessa proposta de tributação mencionada pelo Fernando Haddad. Aqui no Tufis, já adiantando a resposta central desse vídeo, nós não acreditamos na tributação dos fundos imobiliários por alguns motivos. O primeiro deles é a grande importância que o mercado imobiliário tem para o PIB brasileiro e para a geração de empregos em todo o território nacional. Só para você entender a magnitude do que eu estou falando, hoje, o mercado imobiliário representa mais de 10% do PIB do Brasil. E os fundos imobiliários são grandes propulsores desse mercado. No último ano, nós tivemos mais de 500 mil novos investidores no mercado de fundos imobiliários. E isso fomenta todo o desenvolvimento da indústria. Cada vez mais pessoas estão acessando e investindo no mercado imobiliário. O fundo imobiliário é um mecanismo que torna o investimento no mercado imobiliário muito acessível e rentável para investidores comuns que muitas vezes não têm dinheiro para adquirir um imóvel e nem a vontade ou tempo disponível para fazer a gestão desse imóvel. Então, o fundo imobiliário é um veículo muito importante de fomento para uma indústria que é extremamente relevante na composição do PIB brasileiro. Dificilmente o governo vai querer impor uma barreira ou uma dificuldade nesse mercado, em especial agora que ele está em ritmo acelerado de crescimento. O segundo motivo que nos leva a desacreditar da tributação dos fundos imobiliários é o que nós já comentamos em outros vídeos aqui no canal. O governo já revisitou essa pauta no final de 2023 e não alterou absolutamente nada de forma significativa. Vamos traçar uma breve linha do tempo aqui para você entender o que está em jogo. Toda essa história de tributação dos dividendos começou em 2021 com a proposta de reforma tributária do Paulo Guedes, ou seja, ainda no governo Bolsonaro. Nessa proposta, o Paulo Guedes ele queria fazer algumas alterações na estrutura tributária brasileira. Não era uma proposta exclusiva para tributar os fundos imobiliários, mas englobava também esses ativos. Na primeira versão dessa proposta, dois pontos chamaram a atenção dos investidores: a tributação dos rendimentos dos fundos imobiliários e a tributação dos dividendos das ações. A tributação dos dividendos das ações é uma realidade que praticamente o mundo inteiro vive, mas que obviamente não foi bem recebida aqui no Brasil. Nós já temos uma carga tributária grande, então ter essa isenção dos investimentos é um grande alívio. Por conta disso, quando o Paulo Guedes anunciou a intenção de tributar tanto as ações quanto os fundos imobiliários, o mercado recepcionou de uma forma bem negativa. Afinal, como eu acabei de comentar com você agora, se os fundos imobiliários fossem tributados nesse momento, isso seria um grande desincentivo para uma indústria com muito potencial e que está só começando. Mas como falei, essa era apenas a primeira versão da proposta. Aqui no Brasil, dificilmente essas propostas e projetos de lei são aplicados logo de cara. É comum que as discussões se prolonguem por alguns anos e que as propostas sofram variações, alterações mesmo, antes de entrar em vigor. Então, depois dessa recepção negativa, a Câmara decidiu retirar a tributação dos rendimentos dos fundos imobiliários da proposta. A tributação das ações continuaria e continua em pauta até hoje, mas os fundos imobiliários estavam seguros. Como o governo deu ao mercado o que ele queria, então o assunto esfriou e nós entramos no ano de 2022. Como era um ano de eleição e o foco principal dos políticos é sempre a reeleição, esse assunto ficou praticamente morto ao longo do ano. Foi só em 2023, já do governo Lula, que a proposta da reforma tributária ela voltou aos holofotes. No final de 2023, o governo voltou a falar em tributação, o que reacendeu a preocupação dos investidores. Mas tudo que eles fizeram, como eu comentei, foi uma mudança bem específica e singela na legislação da tributação dos fundos imobiliários. Isso é algo que pouquíssimas pessoas sabem, mas nem todos os fundos imobiliários eles possuem isenção de imposto de renda na distribuição dos seus rendimentos. O fundo imobiliário ele precisa cumprir alguns requisitos específicos, e um deles é ter uma quantidade mínima de cotistas. Essa informação ela costuma ser omitida na internet e você só descobre se você realmente estudar a fundo a lei dos fundos imobiliários, porque esse número de cotistas é muito pequeno e praticamente todos os fundos imobiliários que você encontra na Bolsa de Valores possuem esse número mínimo de cotistas. Ou seja, praticamente todos os fundos imobiliários que são negociados em Bolsa de Valores possuem isenção dos rendimentos. Até setembro de 2023, essa quantidade mínima era de 50 cotistas. Se o fundo tivesse mais de 50 cotistas, ele seria isento na distribuição dos rendimentos. O que o governo fez foi alterar esse número, mas também não foi de forma significativa. Eles mudaram o critério de isenção imposto de 50 cotistas para 100 cotistas.
Ou seja, agora em 2024, o fundo precisa ter, no mínimo, 100 cotistas para receber a isenção da distribuição dos rendimentos, o que a esmagadora maioria dos ativos disponíveis no mercado cumpre sem qualquer esforço. Quando o governo olhou para os fundos imobiliários agora no final de 2023, tudo que eles se atentaram foi esse ponto praticamente irrelevante do número de cotistas. Então, qual é a mensagem que eles passam com isso? Eles estão comunicando ao mercado que entenderam as críticas e que não possuem interesse em tributar a indústria dos fundos imobiliários. A tributação dos rendimentos não vai acontecer, porque não é do interesse do governo. Essa isenção beneficia eles também, porque estimula o crescimento da economia e do mercado imobiliário. E como se não bastasse, ainda existe um terceiro motivo que enfraquece muito essa tese de que o governo Lula e Haddad vão tributar os fundos imobiliários. A arrecadação da tributação dos dividendos das ações é sim relevante, mas os rendimentos dos fundos imobiliários, não. A indústria de fundos imobiliários ainda é pequena e o que o governo conseguiria arrecadar com esse imposto é praticamente irrisório em comparação com outras fontes. E ainda mais problemático se você levar em consideração o impacto negativo que isso teria no desenvolvimento do mercado imobiliário brasileiro. Ou seja, todos os indícios que nós temos até o momento do governo Lula apontam para a permanência da isenção dos rendimentos dos fundos imobiliários. Agora, inclusive, com o surgimento dos FIAGROS, os fundos de investimento em agronegócio, que se encaixaram nessa mesma lei de isenção dos fundos imobiliários, nós temos ainda mais um mecanismo de segurança, porque o agronegócio também é um setor extremamente relevante para a economia brasileira e com muito poder de decisão. Em Brasília, nós temos hoje uma bancada inteira que defende os interesses do agronegócio e, consequentemente, a isenção dos rendimentos nos fundos imobiliários do setor, que são os FIAGROS. Então, no que tange os fundos imobiliários, o resumo da ópera é o seguinte: não existem indícios por parte do governo de que isso venha acontecer. Não existem benefícios que justifiquem a tributação e a proposta em si já foi levantada várias vezes e sempre acabou sendo removida essa discussão. Eu, honestamente, não vejo essa tributação acontecendo e eu estou bem tranquilo com isso. Os dividendos das ações, de fato, vão ser tributados, mas os fundos imobiliários estão seguros e o rendimento, muito provavelmente, vai sim continuar isento. Se você tem fundos imobiliários na sua carteira, pode ficar tranquilo. Se esse vídeo te ajudou, eu te peço aqui para deixar o seu like aqui embaixo e aproveita inclusive para se inscrever se você quiser continuar se atualizando sobre o mercado de investimentos e investir com mais segurança para construir uma renda passiva caindo todos os meses na sua conta. Um forte abraço, turma, e muita renda passiva para você!